Boa noite. Tudo bem, pessoal? Gente, o Jano me falou quanto tempo eu tenho. Pastor, quanto tempo? Até meia-noite? Mas que hora que o pessoal começa a ir embora? Que eu posso ficar aqui falando, né? Até meia-noite. Gente, quero me apresentar. Meu nome é Arthur. Eu sou missionário de uma missão chamada Palavra da Vida. Se você não conhece, procure. Tá? Tem uma Palavra da Vida pertinho aqui de vocês. 1h30, dependendo do seu volante, né? 2 horas, vamos pôr 2 horas, irmãos. Eu conheci na Palavra da Vida o amor da minha vida, minha esposa. O nome dela eu te desafio a conseguir falar, tá bom? H-E-I-D-I, Heidi, tá bom? A minha esposa, ela é americana, por isso esse nome é um pouco complicado. Os pais dela são missionários nas Filipinas, então ela nasceu nas Filipinas, mas ela depois, jovem, voltou para morar nos Estados Unidos. Um dia, eu estava lá para conhecer a família, né? Orei, juntamos, tô lá, e de repente eu olho no celular e tinha um aviso do Google no meu celular, que naquele dia estava menos 25 graus. E a umidade estava de um jeito lá e apareceu uma notificação de que eu não podia ficar mais do que 10 minutos fora de um lugar aquecido. Sabe por quê? Porque senão as suas extremidades podem congelar e cair. Então o seu nariz pode congelar e quebrar, a sua orelha congela e quebra. Naquele dia eu percebi que era mais que um casamento, era um resgate. Então trouxe ela para o frio aqui do nosso Goiás. Eu sou nascido em Goiânia, crescido, goiano do pé rachado. E que privilégio a gente poder estar aqui e falar desse assunto tão importante, tão essencial. Enquanto o Jean falava, eu pensava, tantos povos sem uma tradução da Bíblia, e nós com a tradução da Bíblia, mas em uma geração, em uma juventude que começa a relativizar os princípios da palavra, que começa como o irmão compartilhou, crer que as escrituras elas precisam ser renovadas, que as escrituras elas precisam ser adaptadas, que elas precisam ser transformadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente consiga olhar para as escrituras nesses 2 momentos juntos aqui e perceber nela tudo o que a gente precisa para viver uma vida plena, uma vida abundante. Enquanto a gente cultuava o Senhor juntos aqui com aquela palavra inicial, com o louvor, eu só conseguia pensar, Senhor, como é urgente que nós, como igreja de Cristo, voltemos às Escrituras. Voltemos a só as Escrituras. Eu vou falar bastante sobre isso hoje. Eu quero mostrar um videozinho rápido sobre o ministério ali na Palavra da Vida. O Jean me perguntou, Arthur, você é presbiteriano, né? A gente vai convidar o pessoal da presbiteriana. Sou presbiteriano. Antes que venha a piadinha, né? Pelo menos é primo. Gente, filhos do mesmo pai não tem como ser primo. A gente é irmão, tá bom? E é um privilégio estar aqui com vocês. Durante a pandemia, um dos ministérios da Palavra da Vida, que é acampamentos com juventude, eu e a minha esposa trabalhamos mais diretamente com a área de juventude, ele teve uma dificuldade. Como é que a gente faz acampamento, sendo que não pode ficar em um lugar fechado, não pode ficar aglomeração de pessoas, e agora? E o Senhor nos deu uma estratégia. Bom, se não pode ficar em um lugar fechado, vamos para o meio do mato. Não pode ficar aglomerado? Que tal se a gente colocar uma pessoa por barraca? E assim surgiu o primeiro acampamento rústico. E eu queria mostrar um videozinho desse ministério para vocês. Muito legal. Esse ano, 2022, a gente vai ter a primeira temporada que vai ser só para jovens. Então, 18+, tá bom? No carnaval. Fica ligado aí. Mas por que eu mostrei esse vídeo? Porque essa temporada do Mochilão me desafiou em alguns níveis. Vocês viram algo que teve em comum em todo mundo que comentou sobre como é que foi, o que foi a única reclamação o tempo inteiro? Não sei se reclamação, mas constatação. Qual foi? O frio. Não sei se vocês lembram, teve uma semana, em julho, que saiu na TV assim, vai ser a semana mais fria do ano. Mas a gente não sabia. E a gente colocou em qual semana? Na dita semana. E era do lado de um lago. Gente, a gente tinha um termômetro. Na noite mais fria, a gente chegou a 0 graus. Aqui do lado, Caldas Novas, 0 graus. E eu estava, cada missionário ficou com uma vila.
com 10 adolescentes e um ajudante. Em uma dessas madrugadas, deu 3 da manhã, e eu escuto do lado de fora da minha barraca: "Ô tio." Gente, eu me preparei pro frio. Eu moro lá pertinho, então eu trouxe todas as cobertas da casa. Né? Eu tava ali com umas 5 camadas de coberta, mais um saco de dormir, umas roupas de frio. E quando eu escuto lá de fora: "Ô tio, eu vou morrer." Por um minuto eu pensei: ai, eu tô imaginando coisa. Vou ficar aqui de boa, tô tão quentinho. "Tio, eu vou morrer." "Ah, não vai morrer lá." Ele chamou de novo. E eu saí, e realmente, eu acho que ele ia mesmo, porque ele tava assim, ó, tremendo, desesperadoramente. Tremendo. "Eu vou morrer." Eu: não vai morrer. Espero. Faz o seguinte, vai na sua barraca, pega todas as roupas que você trouxe e coloca. Deita, vai dar tudo certo. E assim ele foi. Voltei. 1, 2, 3, 4, 5 cobertas. Quando eu comecei a me esquentar de novo, eu falei: Senhor, muito obrigado, que se aqueça lá. "Tio, eu ainda vou morrer." Ai, Senhor. Aí eu saí, desembrulhei tudo de novo, saí, ele continuava, ele tava assim, cheio de roupa mesmo, tadinho, e tremendo ainda. E aí eu falei: cara, você tá muito mal mesmo? Muito. E de repente eu escuto aqui, ó, do meu lado: "Tio, eu também vou morrer." Aí eu falei: ah, pronto. Virou uma epidemia. De repente eu escuto: "Tio, eu também vou morrer." Eu: ai, Senhor, tá se espalhando. "Tio, eu também vou morrer." De repente estou eu, 5 crianças, adolescentes morrendo, e eu pensando: Senhor, e agora? E aí, de repente, tinha outro adulto junto comigo, que era uma menina que ia ajudar, né, com as meninas mais. De repente eu escuto assim: "Arthur, eu também vou morrer." Eu falei: ah, você tá aqui pra me ajudar, por que você tá morrendo também? Bom, resumo. Peguei uma coberta, dei pra um. Peguei outra coberta, dei pra outro. Pra outro. Minha blusa de frio. Quando eu voltei pra minha barraca, eu sentei e falei: eu vou morrer agora. Que ideia foi essa? Será que eu gosto tanto desse povo assim pra dar minhas coisas? Tô morrendo de frio agora. Bom, eu sei que eu tinha um negócio de papel alumínio, que é isolante térmico. E eu fiquei assim, ó, me enrolando com papel alumínio. Fiquei bem durinho de papel alumínio assim e dormi. Passei frio, dormi assim, meia hora. Mas quando eu acordei, eu comecei a pensar sobre a vida cristã. Sobre como é que é você olhar para a palavra de Deus e a palavra de Deus falar para a gente, em muitos momentos, palavras que parecem loucura. Uma palavra de Deus que fala que a vida cristã é você amar o outro acima de você mesmo. Uma palavra de Deus que fala para você viver uma vida de doação, para você viver uma vida considerando os outros superiores a si mesmo. Um discurso que, se um coach escuta, ele fala: não, peraí, você primeiro, acorda mais cedo, trabalha para ficar rico, e você vai ter, você vai ter, você vai ter. E a palavra de Deus fala: não, aquilo que você não tem, você não precisa. Deus não vai te deixar faltar nada se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Que palavra é essa? Esse acampamento rústico, esse mochilão, ele realmente me tirou da minha zona de conforto. Mas não é isso que a palavra de Deus faz a todo tempo? Não é essa palavra que diz sobre si mesma que para o mundo, para os que se perdem, ela é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é palavra de salvação. Cada dia que passa eu percebo mais e mais que a nossa geração, que a modernidade, que o mundo e para onde nós estamos caminhando como humanidade é para um lugar de conforto. O irmão citou um pregador que recentemente foi afastado da Igreja Batista justamente por falar sobre uma palavra de Deus que precisa ser adaptada. Palavra muito dura no passado. A gente precisa de algo hoje mais light. Algo hoje que fale mais sobre igualdade. Algo hoje que fale mais sobre tudo bem você viver a vida como você está vivendo. Jesus te ama. Uma palavra de Deus adocicada. Uma graça barata. E eu, quando vi a leitura ali de 2 Timóteo,
capítulo 3. Eu nem estava pensando em falar desse texto, mas eu queria só pincelar com vocês a continuação. Esse texto fala que a palavra de Deus, ela é útil, ela é eficiente para a gente ensinar, para a gente exortar, para a gente educar, ensinar na justiça. Mas o capítulo 4, ele segue falando sobre essa palavra. E por que é importante que a gente olhe para essa palavra? Olha como o capítulo 4 de 2 Timóteo começa. Versículo 1. Na presença de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto, eu os admoesto. Eu falo, olha aqui, presta atenção. Se a palavra de Deus é essa palavra útil para o ensino, para a pregação, pregue a palavra. Verso 2. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Por que eu quero ler essa passagem com vocês? Porque é interessante quando a gente lê no capítulo 3, a gente fica empolgado. Cara, é isso. É a palavra de Deus. É útil para a gente exortar, para a gente ensinar, para a gente admoestar, para a gente conduzir, na verdade. E sim, amém. Mas o capítulo 4, ele começa com uma admoestação, com uma exortação. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque vai chegar um dia que não suportarão as sãs doutrinas. Eu não tenho medo de dizer, vai chegar um dia, e já chegou, que não suportarão as sãs doutrinas. Sã de saudável. A doutrina verdadeira, a doutrina sã, a doutrina saudável. Não suportarão a pregação da Bíblia, como palavra de Deus. Antes, como sentindo coceira no ouvido. Eu não quero ouvir isso, eu não aguento ouvir isso. Eu não quero ouvir que eu preciso me livrar do meu pecado, porque eu gosto do meu pecado. Como que sentindo coceira no ouvido, procurarão mestres para si. Como que sentindo coceira no ouvido, dirão, vou procurar um pastor que fale o que eu quero ouvir, porque está tão confortável aqui, eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu vou procurar alguém que fale que o pecado não é pecado, porque eu gosto de pecar. Eu vou procurar alguém que fale que Jesus Cristo só falou do amor, sendo que Jesus Cristo foi, na palavra de Deus, aquele que mais menções fez ao inferno. Um Deus que é igualmente gracioso e igualmente justo. Um Deus que é igualmente amoroso, mas condenação a quem merece condenação. Coceira nos ouvidos. Uma palavra pesada demais. Uma vez um adolescente me perguntou, mas eu tenho um tio que ele é tão bonzinho, ele faz tudo certo, ele respeita todo mundo, ele é muito querido, ele só não é crente. Se meu tio morrer, eu vou falar que ele vai para o inferno? Como é que eu vou chegar para um homem que não faz nada de errado e falar que ele vai para o inferno? Bom, você pode chegar para um homem que não faz nada de errado e falar, sem Jesus, mesmo fazendo tudo certo, está indo para o inferno, ou você pode deixar ele ir para o inferno sem falar nada. Qual é o melhor? A palavra de Deus, ela nos fere porque ela nos tira da nossa zona de conforto, mas é para isso que ela existe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa zona de conforto é o pecado. O lugar onde nós estamos confortáveis é nos nossos delitos e pecados. Se você ler o Salmo 51, você vai ver um Davi arrependido, falando, Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que era mal, já não sou digno. Restitui-me, traz de volta a alegria da tua salvação. Bom, por que eu falo que para nós o que é confortável é pecar? Porque a palavra de Deus diz isso. Todos, eu e você, todos pecaram, estão destituídos, estão afastados da presença de Deus. O pecado é se afastar de Deus.
O pecado é escolher o erro. E a Bíblia fala que desde o ventre nós já nascemos em pecado. A partir de Adão e Eva, representantes da humanidade, nós já nascemos com uma predisposição ao pecado. Estou com um filhinho ali, 6 meses a criança já tem. Eu vou tentar ensinar bons modos para essa criança. Eu vou tentar pregar a palavra de Deus. E se tem alguém aqui que já tem filho, me fala, você precisou ensinar seu filho a fazer birra? Seu filho, vem cá, no supermercado você vai cair no chão, começar a gritar e chorar, para a mamãe ficar com tanta vergonha que vai ter que abaixar e falar assim, você não vem mais comigo. Você não precisou ensinar, né? Já veio nele. Nós já nascemos tendo o pecado como a nossa zona de conforto. Para nós o confortável é pecar. Para nós o que é bom é pecar. Eu lembro quando crianças de me ensinarem que pecado é tudo aquilo que eu falo, que eu vejo, que eu penso, que eu faço, que não agrada a Deus. Mas hoje eu fico pensando, eu quero olhar para o meu filho e falar, filho, pecado é tudo que você pensa, vê, fala, faz, ouve e sente que não agrada a Deus. Porque hoje em dia existe uma máxima de que se eu estou sentindo, como é que pode ser errado? Podendo. Você nasceu assim. Você nasceu podre. Você nasceu entregue ao pecado. Você nasceu caminhando dia após dia para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é uma mensagem confortável de ouvir? Você nasceu morrendo. Você nasceu caminhando para o inferno. Não, né? Mensagem que dá coceira no ouvido. É uma mensagem difícil de suportar. É uma mensagem que nos tira da nossa zona de conforto. Eu só me lembro dos discípulos falando, Jesus, as suas palavras são duras. Quem é que pode suportar? E Jesus vira para eles e fala, ô meu filho, calma, senta aqui. Se está duro, vamos adaptar a mensagem. Jesus vira e fala, então, não está conseguindo suportar? Vai embora. E a resposta é a resposta que nós deveríamos dar diariamente. Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida. O Evangelho pode ser duro. A palavra de Deus pode ser dura e difícil de ouvir. Mas só ela traz vida. Eu queria te convidar hoje a pensar na palavra de Deus como um livro que de Gênesis a Apocalipse tem um alvo: te tirar da sua zona de conforto. A história do cristianismo é a história de pessoas sendo tiradas da sua zona de conforto. Há pouco tempo atrás, há poucos dias, um mês atrás, a gente comemorou o dia da Reforma Protestante. Um dia de lembrar de homens que foram guiados por Deus para dizer só a Escritura. Mas às vezes a gente olha para esses homens e a gente pensa que foi super tranquila a vida deles. Que eles foram no Twitter e, acabando com a Igreja Católica, a thread. Não foram homens que estavam lá para mitar, para lacrar. Não. Eles olharam para as Escrituras e falaram, o caminho que a gente está seguindo não é o caminho das Escrituras. E pagaram com a própria vida, uma vida de perseguições, uma vida de oposições, uma vida de devoção ao Senhor. Pode passar? Eu queria pensar com vocês em alguns nomes. Eu falei de Gênesis, Apocalipse, uma Bíblia toda falando sobre pessoas saindo de suas zonas de conforto. Abraão. Já pensaram na história de Abraão? Abraão está lá, tranquilão, vivendo a vida, familhinha, com os bichinhos dele, cuidando da casa, fazendo pão. De repente o Senhor vira e fala, Senhor, Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu. Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, sai do seu conforto e eu vou fazer de você uma grande nação.
a gente pensa como se fosse maravilhoso, né? Deus está propondo uma coisa para Abraão que é irrecusável. O que Deus está propondo para Abraão é: Abraão, sai andando sem rumo que eu estou tomando conta. Abandona tudo que você construiu aqui e caminha, que eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu sei que a sua esposa já está velha, mas eu vou dar um filho para vocês. Que bênção, Senhor. Abraão, está meio esquisita essa relação com seu filho. Sacrifica o seu filho por mim. Já pensaram nisso? Claro que Deus sabia que isso ia acontecer. E Deus estava ali, fazendo Abraão exercitar a própria fé, tirando Abraão da sua zona de conforto. Pode passar? José, menino mimado lá, tendo sonhinho, falando: pai, mãe, um dia vocês vão se curvar perante mim. Eu fico pensando que José realmente não devia ser a criança mais legal de todas. Não era o adolescente mais simpático. Pensa só você, seu irmão chega e fala assim: tive um sonho, que você vai se ajoelhar diante de mim e me adorar. Eu ia falar: rapaz. E era o filho mais amado, era o filho que ganhava as melhores roupas. Tá fácil, hein, José? A vida tá tranquila, né? Ganhando Lacoste aí e tal, pá. Bacana. E se seus irmãos te jogassem dentro de um poço? E se você fosse vendido como escravo? E se você fosse trabalhar na casa de um pessoal meio esquisito? E se a mulher de Potifar desse em cima de você, te acusasse, você fosse preso? Quando as coisas estavam começando a melhorar, acusado e preso de novo. Pensa só, José na prisão teve um sonho e ele teve que virar para a pessoa e falar assim: as pessoas tiveram um sonho e na interpretação ele tinha que virar para a pessoa e falar assim: você vai morrer e as aves vão comer, né? Vão pousar e comer você aí. Pensa em José, como a vida dele foi sair da zona de conforto, ser portador de más notícias, viram 7 anos de fome, ter que olhar os irmãos e agora perdoá-los. Uma vida saindo da zona de conforto. Próximo. Esse aí não precisa falar, né, gente? Que o homem para sofrer. Jó tinha tudo, de repente, Jó, caiu um raio ali, matou seus filhos tudo, matou matou seus animais. Seus filhos estavam fazendo uma festa, viu um tornado, levou tudo. Jó, ele consegue em 2 capítulos perder tudo. Um homem muito rico na época dele, perder tudo. Sobrou para ele úlceras, feridas, que ele coçava com um caco de telha, e uma mulher, que era como também uma daquelas feridas, todo o tempo apezinhando, falando: Jó, nega esse teu Deus e morre. Pensa que bênção de esposa. Eu, inclusive, meus irmãos, não sei quem inventou essa expressão paciência de Jó. Porque sim, Jó realmente foi fiel, Jó realmente aguentou firme, mas ele não foi a todo tempo paciente, não. Capítulo 38, Jó vira para o Senhor e ele fala: Senhor, quem me dera poder pegar uma escada que conecta a terra ao céu, que eu ia subir aí, Senhor, e eu ia encher a minha boca de palavras. Jó deu uma perdida na paciência. A partir do verso 40 a gente vê o Senhor falando assim: Jó, você me chamou? Você não pode subir, mas eu desço. Quer conversar? Vamos. E o Senhor vem em um tornado, um redemoinho, com raios, e aquilo assusta Jó. E o Senhor começa a perguntar: Jó, você estava lá, Jó, quando eu separei a água da terra seca? Não estava, Senhor. Jó, você estava lá quando do pó da terra eu criei o homem? Recebi o convite, Senhor. Jó, você estava lá quando eu criei os grandes animais marinhos? Não estava, Senhor. Então, Jó, não tente compreender algo que é grande demais para você. E Jó, após ter perdido tudo e ter saído da zona de conforto, ele termina o livro falando: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um evangelho que tira da zona de conforto. Mas para onde iremos, se só lá existem palavras de vida eterna? Pode passar? Ruth. Gente, como seria mais confortável para Ruth? Realmente, a terra está passando por uma seca. Aquela região está passando por calamidade. Perdeu o marido.
volta para sua terra, minha filha. Não. Onde tu fores, irei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Mesmo que seja para uma vida de privações, mesmo que seja para escassez, eu sigo o Deus de Israel. Onde tu fores, irei eu, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Pode passar? Esther acaba de ganhar o concurso de Miss Babilônia ali. Ela consegue entrar ali no palácio. Ela tá ali com o rei. E agora a vida dela tá mais tranquila. Já passou todas as dificuldades, todas as provações. E de repente, vão matar os judeus. Esther, é o seu povo. Eu sei que tá confortável aí o linho fino do palácio. É sua responsabilidade chegar diante do rei. Mesmo que você tenha grande chance de morrer ao chegar diante do rei e clamar por misericórdia. É o seu povo, é o seu Deus. Sai da sua zona de conforto. Pode passar? Você pode pensar, não, mas você está falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento o negócio era mais bruto mesmo. A gente viu um pessoal no deserto, o negócio era complicado. Não. O Novo Testamento inteiro também cheio de pessoas saindo da sua zona de conforto. Maria, mãe de Jesus. Pensa só você está com o casamento marcado. Uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhece. De repente chega um anjo e fala assim: Maria, você está grávida. Fácil. Anjo. É o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Então escreve no jornal e põe para a cidade, para rodar. Porque como é que eu vou explicar isso para todo mundo? Como é que eles vão acreditar em mim? Você tem que aparecer para José, você tem que aparecer para todo mundo também. Maria, você é bem-aventurada, você é feliz, você está gerando o Filho de Deus. Sai da sua zona de conforto. Antes de eu aparecer para José, você vai lá, vai contar para José. Explica para ele. Pode passar? O próprio apóstolo Paulo. Já pensou que Paulo, ele podia ser um coach de sucesso quando ele conheceu Jesus? Paulo, entre os que estavam naquele trabalho, naquela profissão de matar crente, ele estava assim, numa progressão de carreira. Paulo, matando os cristãos, vida que segue, letrado, estudioso. Gente, Paulo era aquele que as pessoas olhavam na sinagoga e falavam: cara, Paulo é fera, acabando com esses crentes aí. O Senhor vira e fala: Paulo, e se você que mata crente se tornasse um cristão? E se você tivesse um encontro com Cristo? E se você se tornasse um apóstolo? Um apóstolo que vai ser preso, um apóstolo que vai ser morto por amor ao Evangelho. Paulo, sai da sua zona de conforto, por amor a mim. Pode passar? E apóstolo João, vou dar uma corridinha aqui no apóstolo João. Mas o apóstolo João, um dos poucos que não foi cruelmente assassinado dentre os discípulos, mas que fica isolado em uma ilha, tendo visões assustadoras sobre o fim dos tempos. Pensa na abnegação, pensa nas dificuldades do apóstolo João. Por fim, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. E eu queria falar do último dos personagens, para a gente pensar nessa noite. Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 3, vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus capítulo 11 começa a falar para a gente sobre algo que é completamente fora da nossa zona de conforto. É fácil eu crer no que eu vejo.
Mas a fé, ela não é palpável. A fé não é tocar. A fé não é experimentar. A fé não é fazer experimentos em laboratório para chegar a uma conclusão. A fé é a convicção, a certeza daquilo que nós não vemos. Eu queria que você pensasse, fosse embora hoje à noite, pensando na história de Moisés. Moisés que nasceu, ou menino sofrido também. Quando ele nasceu, os bebês estavam sendo perseguidos e mortos, por medo de que a população de Israel crescesse tanto que afrontasse o Egito. A mãe de Moisés coloca ele num cestinho, ele vai parar no palácio e agora parece que a vida está boa, parece filme da Disney, né? Nasceu um plebeu pobre, de repente está no palácio sendo criado pela filha do faraó. O Senhor fala, esse não é o seu povo, Moisés. Lá vai Moisés para o deserto. Anos e anos no deserto, quando Moisés começa a se reestabelecer, uma arvorezinha pegando fogo. Moisés, quero que você vá para o Egito e fale para o faraó assim, faraó, uma arvorezinha pegando fogo me falou para vir aqui e destruir a economia do Egito, falar para você libertar todos os escravos. E Moisés tem uma reação que para mim é muito natural, eu acho que eu teria a mesma, não sei você. Ele vira e ele fala assim, então, entendi a missão, mas assim, quando eu chegar no faraó, ele vai me perguntar, quem te mandou? O que eu falo? Não dá para eu chegar e falar, a arvorezinha pegando fogo me mandou vir aqui. Tem um nome para eu apresentar para o faraó? Deus fala, fale que o eu sou te enviou. Senhor, tá, eu sei que o Senhor é, né? O Senhor sabe que o Senhor é, mas eu sou quem? Em geral é eu sou Arthur, eu sou... Quem é eu sou? Eu sou Moisés. Fale que o eu sou me enviou. Não, Senhor, mas o Senhor não está entendendo, eu estou falando de identidade, o Senhor é o nome. Moisés, o eu sou te enviou. Vai lá, fala para o faraó, liberta os escravos, porque o eu sou me enviou. Depois de uma longa conversa, Moisés fala, Senhor, eu não vou. Eu não vou. Essa missão está parecendo muito uma missão impossível, eu não vou. E Êxodo nos mostra uma expressão que fala que o Senhor se enfureceu com Moisés. E esse se enfurecer, a tradução mais próxima que a gente consegue trazer do grego é uma visão, é uma coisa mais lúdica. Sabe quando tem a tourada e a pessoa estica um pano vermelho e o touro dá aquela respirada e um passo no chão? Enfurecido, o Senhor se enfureceu com Moisés. Ele disse, Moisés, você não está entendendo. Eu não estou perguntando se você quer ir. Eu estou falando que você vai. Ué, Senhor, pedindo com jeitinho. Sim, eu vou. A gente pensa no Moisés que foi super feliz e contente. Mas a Bíblia nos mostra um Moisés que deu desculpa atrás de desculpa para não ir. Mas o Senhor falou, Moisés, você vai. Moisés chega no faraó, após ter crescido no palácio, e vê praga após praga destruir o Egito. Moisés sai, por 40 anos, escuta um povo reclamão igual eu e você. A reclamar, murmurar todo o tempo contra o Senhor. Moisés sobe num monte fumegante, Moisés desce, Moisés quebra as tábuas da lei de ira contra aquele povo. Sobe de novo, pega anos e anos defendendo aquele povo diante do Senhor. Mas ele tem uma promessa, a terra prometida. Quando Moisés chega, olha a terra, ele erra, ele peca contra o Senhor, ele bate na pedra ao invés de só encostar. Moisés, sabe essa terra que você está andando anos e anos para entrar? Você não vai entrar, Moisés. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu penso,
Misericórdia, Senhor. Como Moisés foi um homem que foi tirado da sua zona de conforto. E Hebreus, a partir do verso 23, Hebreus 11, 23, vai nos falar sobre esse Moisés. Esse Moisés que, mesmo que fosse uma palavra difícil, mesmo que fosse complicado seguir ao Senhor, em toda a sua vida, seguiu. E hoje está nessa galeria. Capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava, porque via a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados 7 dias. Agora pula para o verso 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Um minuto. Olha essa descrição. Parece que a galeria dos heróis da fé da Bíblia é a descrição do fracasso para o mundo em que a gente vive. Apedrejados, colocados na prisão, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. É esse o evangelho que a gente tem vivido nas nossas igrejas hoje? Quando eu olho para a história de Moisés, quando eu olho para a galeria dos heróis da fé, quando eu olho para esses homens e mulheres da Bíblia, eu penso: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o banco da igreja está confortável demais. Quando você olha para esses homens e mulheres da Bíblia, você olha para homens e mulheres hoje que estão pelo mundo pregando o evangelho. Será que a gente tem vivido um evangelho genuíno no nosso dia a dia, na nossa vida? Será que a Bíblia, como palavra de Deus, tem feito com que nosso coração arda? Tem nos tirado da nossa zona de conforto? Tem nos feito sair pelas ruas de Goiatuba pregando o evangelho? Eu não estou te falando para ir para a Turquia, para o Afeganistão, para o Oriente Médio, pregar o evangelho para os indígenas, para os ribeirinhos. Se Deus está te chamando, amém. Amém. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Mas você pode ser um homem, uma mulher dos quais o mundo não é digno, servindo a sua igreja em Goiatuba,
pregando o evangelho para essa cidade. Que quando as pessoas escutem falar sobre os cristãos dessa igreja, eles falem como em Atos: aqueles que têm causado alvoroço chegarão aqui. Aqueles que saíram da sua zona de conforto estão vivendo intensamente a palavra de Deus e o poder da palavra. Qual é a sua zona de conforto hoje? Onde está confortável demais para você? Qual é aquele pecado que já está tão comum pedir perdão, que você já negocia com Deus antes? Senhor, eu vou pecar, mas eu vou me arrepender antes da ceia, porque senão eu vou morrer. Qual é aquele pecado que já está confortável demais? Ou é o banco que está confortável demais? Existe necessidade entre as crianças, entre os adolescentes, os jovens. O pastor está desesperado, clamando para alguém para ajudar a fazer visita. Ai, pastor, mas sabe o que é? Eu trabalho de segunda a segunda, chego em casa exausto. Você não foi chamado para servir a Mamon. O seu Deus não é o dinheiro. Se o dinheiro tem te impedido de servir a Deus, não há dúvidas de qual você deve abandonar. Será que você está cansado tanto assim mesmo? Será que se a gente pegar o seu celular e ver quanto tempo você passa nas redes sociais, não vai ter uma denúncia ali de que você não está ocupado demais? Você está confortável demais? Será que não é esse o caso? Que ficar rolando o dedinho para cima ficou confortável demais, a ponto de que servir na minha igreja é impensável. Onde é a sua zona de conforto? Se fosse hoje, Deus ia escrever sobre você: um homem do qual o mundo não é digno, uma mulher do qual o mundo não é digno. Viveu pela fé, viveu por Cristo, fora da sua zona de conforto. A palavra de Deus tinha poder de transformação na vida, não só no congresso, mas no dia a dia. De segunda a segunda, a quem você serve? Qual é o seu conforto? Mas esse texto de Hebreus termina de uma forma, no mínimo, interessante. Versos 38 e 39 diz: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, porém, todavia, entretanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Que? Pera. Os heróis da fé: Moisés, Abraão, Davi. Como assim eles não receberam o que havia sido prometido? Então, o que Hebreus está falando para a gente é que é para sofrer e no final não receber. É isso. O que vem ao seu coração quando você lê isso? No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O que havia sido prometido para esses homens e mulheres? Para quem Abraão aponta? Para quem Davi aponta? Para quem Moisés aponta? Para quem toda a palavra de Deus aponta? Quem, meus irmãos? Jesus. Mas Moisés não viu Jesus nessa terra. Abraão não viu Jesus nessa terra. Eles apontavam pela fé para um Cristo que eles não viram. A máxima fuga da zona de conforto. Esses homens e mulheres no Antigo Testamento, que estão listados na Galeria dos Heróis da Fé, apontaram para um Cristo que eles não viram. E olha o desafio que o verso 40 traz. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados.
que esse texto está falando é: eles apontaram para um Cristo, mas não viram esse Cristo. Vocês, lhes foi reservado algo melhor. Para vocês foi reservada a porção completa das Escrituras. Para vocês foi reservado o saber que o Cristo, Filho de Deus, já pisou nessa terra, morreu e ressuscitou e reina. Eles apontaram para Cristo sem ver. Será que nós temos apontado para Cristo, vendo, lendo, conhecendo? Olha o desafio para você, meu irmão. Deus havia preparado algo melhor para nós, para que, através de nós, o que eles começaram fosse aperfeiçoado. Você hoje tem aperfeiçoado o ministério de Moisés? Você hoje tem aperfeiçoado a fé de Abraão? Você hoje tem aperfeiçoado a justiça de Davi? Você hoje tem aperfeiçoado a sabedoria de Salomão? Você hoje tem honrado o legado desses homens e mulheres que viveram por Cristo e morreram por Cristo? Olha que missão simples a palavra de Deus nos dá. Eles serão aperfeiçoados através de vocês que conhecem a Cristo. Eu chego a ficar levemente desesperado. Existe um livro que chama O Livro dos Mártires. Não sei se vocês já leram, se não, leiam, por favor. Que mostra na modernidade homens e mulheres que vivem fora da zona de conforto, que viveram fora da zona de conforto e foram martirizados e morreram por amor a Cristo. Nesse livro tem a história de uma família que estava pregando na Coreia do Norte. E essa família foi descoberta pregando o Evangelho. E era muitos anos atrás, em que essa repressão ainda era muito forte na Coreia do Norte. Hoje em dia ainda é forte, mas nesse tempo era maior ainda. E essa família, a mãe, o pai e o filhinho, eles foram jogados em um poço. Eles iam enterrá-los com escombros de construção. E os soldados se posicionam ao redor do poço. E lá dentro, a criança começa a chorar desesperada. E fala: pai, o senhor não vai fazer nada? Eu só consigo pensar no coração daquele pai, sabendo que a morte estava vindo. E o filho clamando: pai, o senhor não vai fazer nada? E esse pai não tem resposta, não tem reação. E a mãe, serva do Senhor, vira, segura a mão do filho e fala: filho, coragem. Ainda hoje nós vamos estar ceando, comendo na mesa do rei. E aquela família começa a cantar até que os escombros silenciassem suas vozes. Onde está confortável para nós viver a vida cristã? Falar que seguimos a palavra de Deus, mas não fazer diferença nenhuma nesse mundo. Qual decisão você precisa tomar ao olhar para as Escrituras? As Escrituras apontam para um Cristo que se fez homem. Um Cristo que é a máxima de sair da sua zona de conforto. Jesus, o Deus encarnado, personagem principal das Escrituras, deixou a sua glória, saiu do seu conforto, do seu lar celestial, por amor a mim e a você, para morrer por mim e por você. Nós não vamos ler todo por causa do tempo, mas o capítulo 12 que segue, ele fala: tendo em vista, olhando para essa grande nuvem de testemunhas, olhando para todos esses exemplos. Verso 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, Jesus Cristo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
A palavra de Deus, ao mesmo tempo que nos confronta, em vocês, o que eles começaram será aperfeiçoado. Ela de forma amorosa nos consola. Olhem para Cristo, que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu queria que você saísse daqui dessa noite tendo tomado decisões, porque a palavra de Deus é assim, é viva, é eficaz, traz consequências práticas na nossa vida, nos confronta e amorosamente nos acolhe. Não saia daqui nessa noite sem ter identificado na sua vida onde está confortável demais, qual é a sua zona de conforto e como sair dela. É um pecado? É o conforto do banco? É o conforto de assistir o culto online? É o conforto de não fazer nada por Cristo e pelo Evangelho? Olha para Jesus, para que você não se canse e nem desanime. Baixe a sua cabeça. E eu queria que você tivesse um tempo pessoal de oração. Fala com Deus, você e Deus: Senhor, essa é a minha zona de conforto, me livra dela. Eu creio no poder da palavra, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela me tira do meu conforto. Fala para Deus qual é a sua zona de conforto e clama para Ele, para que você possa sair dessa zona de conforto. Pense em Jesus. Saiu do seu conforto por amor a você e a mim, para que você não desanime. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela traz mudança, ela traz transformação, ela nos confronta, Pai. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui colocando diante do Senhor, Pai, as nossas lutas, colocando diante do Senhor os nossos pecados, colocando diante do Senhor, Pai, áreas da nossa vida que precisam de um chacoalhão, que precisam de uma mudança, que precisam sair do conforto. E Senhor, nós clamamos, tira-nos, ó Pai, da nossa zona de conforto, nos faz viver à luz da palavra de Deus, nos faz viver pelo Evangelho, que até o fim das nossas vidas ecoe: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Que nós possamos completar o ministério desses heróis da fé, Pai. Jesus, mantém a nossa vida e os nossos olhos cativos do que o Senhor fez naquela cruz, do que o Senhor fez na ressurreição e no Rei que reina, Pai. Que a nossa vida possa ser vivida fora da zona de conforto, por amor ao Senhor e à Sua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.